Obrigado, boa noite. Ele já falou meu nome. E olha, eu vou te falar uma coisa, é um prazer assim estar em Camboriú hoje, que eu vim há 20 anos atrás, eu estava comentando com o pessoal, e como cresceu isso daqui, viu? E realmente acho que o nível de crescimento aqui vai ser cada vez maior. É uma coisa que eu vejo pelo Brasil inteiro, o crescimento que tem. E vocês que são profissionais de interiores, aqui acho que a maioria são profissionais de interior, não são? Arquitetos. E eu vejo o seguinte, que o nível de trabalho que as pessoas têm é muito grande. E vai ser cada vez maior, porque o número de apartamentos que eu vi aqui sendo feitos, eu fiquei impressionado. Me falaram que vão sair um prédio aqui de 50 andares, 60 andares. Eu falei, nossa, o negócio aqui realmente não tem tamanho, não tem limite mais, né? Isso é muito bom. É bom para todo mundo. É bom para mim, é bom para vocês, é bom para os construtores, para a cidade, para as lojas. E principalmente eu vou falar hoje um pouco, não vou me estender assim para encher vocês, eu vou falar sobre o meu trabalho e a maneira como eu vejo realmente as coisas, como eu vejo o design no Brasil, como é aqui. O setor moveleiro no Brasil hoje, ele emprega 325 mil pessoas. Nós temos 38.500 pontos de venda, 17.500 fábricas. Ele movimenta 34 bilhões de reais para as fábricas por ano. Então é um setor muito importante para a nossa economia. É uma das únicas mercadorias que são exportadas. O Brasil exporta muita commodity, soja, café, milho, mas o Brasil exporta pouca coisa manufaturada. E uma delas são móveis. A gente fabrica 495 milhões de peças por ano. Dessas peças, 86% são móveis de madeira, 9% são móveis de aço e 5% são estofados. Então você vê que realmente é um setor da economia que gira muita coisa. E todo mundo que participa desse setor se beneficia disso. Então, antigamente o pessoal trazia muito móvel importado. Antigamente não, hoje trazem muito móvel importado. Muita coisa vem da China. E geralmente são móveis que, por exemplo, que vêm da China, são móveis de baixa qualidade, a sua grande maioria. O design no Brasil é uma coisa praticamente, não é que seja nova. Você já tem design aqui no século XIX, quando as pessoas começaram a fazer alguma coisa de brasileiro, que já não era mais português, que eram coisas feitas aqui no Brasil. E a coisa foi evoluindo, mas o design que a gente conhece hoje brasileiro, ele começou a tomar forma com algumas pessoas que foram pioneiros na área. Então eu sempre falo que você não pode falar de design no Brasil se você não falar de 3 pessoas que vocês conhecem, mas eu vou enfatizar aqui, que são o Joaquim Tenreiro, que apesar de não ser brasileiro, ele nasceu em Portugal, ele veio para cá com 2 anos de idade. E voltou a Portugal, depois, ainda jovem, foi trabalhar com o pai, que era marceneiro, o pai dele. Aí ele voltou para o Brasil, onde ele estudou pintura, ele estudou desenho, ele estudou no Liceu de Artes e Ofícios, foi onde ele aprendeu a fazer móveis, né? E ele realmente foi um dos precursores desse tipo de móvel, inclusive onde ele está sentado, né? Você vê, esse tipo de móvel, ele que foi uma das pessoas que mais introduziu aqui no Brasil. É um móvel com palhinha. E são móveis hoje disputadíssimos lá fora. Quem tem um móvel desse hoje é um móvel de leilão. É um móvel que é caro, é um móvel que você não acha mais. Quer dizer, você tem muita gente que nem sabe que tem. Mas tem dentro de casa às vezes uma fortuna. Tem cadeiras que são leiloadas por 45 mil dólares. Então, quer dizer, o design não é só você comprar um móvel para você sentar. Talvez esse móvel, você sente nele hoje, você está usando esse móvel, mas amanhã você pode ter uma obra de arte que vai valer muito. Quem comprou os móveis originais dos irmãos Campanas, isso há muito pouco tempo, hoje tem realmente um móvel que vale. Não é uma coisa que você pega e fala, vou trocar minha cadeira. Você pega uma cadeira dessa, você troca e joga fora, certo?
e joga num lugar onde não vai atrapalhar ninguém, porque ele demora para acabar. É um negócio. Mas quem compra uma cadeira dessa, está comprando também uma obra de arte. Então eu vou passar aqui alguns exemplos de móveis, né, dele. Você vê, é um móvel que hoje as pessoas, ele inspira essa geração atual de design, sabe? E são móveis bonitos, são móveis leves. Ele usava muito jacarandá. E ele teve móveis até o final. Ele fez o primeiro móvel dele, assim, comercialmente, que ele vendeu, foi para uma casa que era em Cataguases. Era uma casa que o Niemeyer tinha feito. E ele fez o móvel dessa casa e de lá ele subiu, foi uma pessoa assim que fez muita coisa. Mas em 1960 ele parou de fazer móveis. Ele se tornou única e exclusivamente desenhista e escultor. Ele sempre parou. Acho que cansou, não sei, não teve o reconhecimento que ele queria. Teve loja também. Você vê, é uma poltrona que é super atual. É uma coisa assim que você vê a inspiração hoje é muito grande. Olha o tipo de cadeira que ele fazia de palhinha. Hoje é uma cadeira assim dessa, é uma raridade. Eu tenho um amigo que tem loja no Rio de Janeiro e ele começou a carreira dele comprando móvel em depósito em Brasília. Todos esses móveis, em Brasília tinha muito móvel, o pessoal começou a colocar esse tipo. E depois as pessoas foram entrando e foram tirando esses móveis. E quando você tira um móvel desse daí, punha no depósito. Ficava lá estragando, tomando chuva, sol. E ele comprava esses móveis e restaurava. E vendia, e ganhou dinheiro com isso, ganha até hoje. A outra pessoa que tem muito a ver com a nossa história do design é o Zanini. O Zanini foi uma pessoa assim, muito polêmica. Ele nunca se formou, mas chegou a dar aula na Universidade de Brasília. Ele nunca foi uma pessoa que tenha tido uma formatura, não era arquiteto, ele construía casas, ele criou uma briga com o CREA, porque ele queria construir, o CREA falava que não, que não, que não. E no final da vida, ele foi em 91, eles deram um título de arquiteto honoris causa para ele, porque o Lúcio Costa insistiu tanto, as pessoas que conheciam, porque ele dominava a técnica, ele dominava tudo, mas não tinha um diploma. Então o CREA não queria que ele construísse. Então foi uma briga danada. Mas ele é, inclusive, pai do Zanini de Zanini, que hoje é um designer famoso aqui no Brasil. É um dos filhos, porque ele teve 6 casamentos. Ele casou 6 vezes e o Zanini foi, acho que, o último filho dele, porque ele faleceu em, acho que 91, 91 não, 91. Então, esse é o tipo de móvel que ele fazia, é um dos tipos, né? Ele usava ele teve marcenaria, uma fábrica, tá vendo? Ele usava muita madeira compensada, ele recortava, não era como, por exemplo, o tenreiro que usava madeira maciça. Ele fez muita coisa assim. Talvez vocês tenham lembrança de ter na casa da avó, na casa dos pais, algum móvel desses. Porque durante 12 anos em São José dos Campos, na década de 50, ele fez móveis para a classe popular, para a classe média seria. Então, esse tipo de cadeira, muita gente já viu na casa de parente, na casa da avó, do pai. Era um móvel mais simples, mas ele popularizou o design. Ele tinha um design dele, era uma coisa assim que é difícil você ver uma coisa igual, né? E você nota que ele sempre usa o compensado. Hoje em dia é uma coisa até rara você usar compensado. O pessoal usa muito MDF porque as fábricas hoje cortam com máquinas, com CNC, tem que usinar essa madeira. E essa madeira, o MDF, são várias madeiras cruzadas em sentidos diferentes que ele compensa
por isso que chama compensada, né? Ele tem que compensar essa coisa dele entortar. Então, essas são algumas peças, né? Essa, por coincidência, isso daqui tinha na minha casa. Eu sou do interior de São Paulo. Então, na minha casa teve essa cadeira. Não sei onde foi parar, viu? Mas você vê, é um móvel assim, bem característico, né, dele. Mas ele foi uma pessoa realmente que influenciou. A outra pessoa que está viva, nasceu em 1927, né, o Sérgio Rodrigues. Ele, inclusive, o estádio Maracanã, que é Mário Filho, né, era, se não me engano, o pai dele, ou o tio dele, que era o Mário Filho. Essa é a cadeira mais famosa que o Sérgio Rodrigues tem. Essa é uma das cadeiras que já foi a leilão em Nova York, vai sempre. Quem tem, restaura e vende por uma fortuna as originais. Elas estão sendo reeditadas hoje. Ele voltou a reeditar para uma firma do Paraná que faz a reedição, né? Então você vê, é um outro estilo. O Sérgio Rodrigues, ele teve a primeira loja de móveis modernos em Curitiba. Depois ele trabalhou na Simo também, né? Ele fundou a Oca, aonde ele começou a fazer os móveis e começou a vida dele, né? Eu estou falando rápido porque eu acho que todo mundo, para a gente chegar depois num outro ponto, né? Então você vê, ele tem obras muito bonitas. As cadeiras dele, essa cadeira aí diz, é uma das últimas criações que ele fez em 2001. Então, é uma cadeira que todo mundo conhece, né? E ela é muito confortável. Essa cadeira Quilin também é uma cadeira de 97, acho que, se não me engano. Então cada um tem essa cadeira que chama aspas, né? Mas vulgarmente ela é conhecida como chifruda. Aí você vê, essa daqui, ela é inspirada na de trás, né? Na outra cadeira. Se você olhar, olha, você vê que lembra, né? É uma evolução, né? Esse é o móvel mais antigo já. Esse também já é mais novo. Mas você vê que a madeira que eles usavam antigamente era jacarandá. Hoje você não acha mais, já é uma madeira em extinção. É outra coisa que a gente enfrenta um problema muito grande. Então, esse é um estilo que lembra o Joaquim Tenreiro. Você vê que lembra bastante cadeiras de palhinha, né? Então, agora eu vou falar um pouco do que eu faço. Eu nasci no interior de São Paulo, eu estudei lá a vida inteira e depois eu fui para Ribeirão Preto, fiz desenho industrial. Desenho industrial não, fiz administração de empresas. Depois fui para São Paulo e fiz desenho industrial no Mackenzie. Então, na época que eu me formei, eu precisava ter um estágio. Aí eu fui procurar estágio e abri o jornal O Estado de São Paulo e tinha lá um anúncio bem grande, né? Preciso de desenhista de móveis com 5 anos de experiência. Eu nunca tinha desenhado móvel na minha vida. Eu fiz a faculdade, mas era assim meio... E eu peguei e fui. Falei, bom, vou lá. Tinham 35 candidatos. Aí eu cheguei, na hora de ser entrevistado, preenchi a ficha e tal. Aí ele chegou e falou para mim, falou assim, escuta, e qual é a sua experiência, né? Eu falei, eu não tenho experiência, assim, mas eu sei fazer. Aí ele começou a dar risada, falou, bom, você trouxe algum trabalho? Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu não tenho nenhum, mas se deixar eu faço um aí para você ver. Aí ele pegou e falou assim, mas quanto você quer ganhar? Ele já estava dando risada, né? Já estava falando, pô, esse cara está gozando. Aí eu falei, olha, quanto ganhava a menina que trabalhava antes aí? Ele falou, 35 mil cruzeiros, né? Eu falei, olha, primeiro mês tá bom, o segundo a gente conversa. Ele começou, mas ele caiu na risada, ele dava tanta risada, ele pegou e falou assim, você é muito cara de pau. Eu falei, olha, eu vou fazer um negócio com você.
e você não vai se arrepender. Ele falou, o que que foi? Eu vou trabalhar um mês aqui. Se você gostar, você me paga. Se você não gostar, pega minhas coisas e vai embora. E não sei por que ele aceitou. E aí foi quando eu comecei, porque era uma loja, o Brasil naquela época, não existia esse tipo de loja que tem hoje, e você tem muita loja de alto nível de decoração. O Brasil tinha poucas lojas assim de alto padrão. Você tinha móveis populares e o de alto padrão era muito pouco. Tanto que vinha gente do Brasil inteiro para fazer compras nessa loja, chamava Plano Decorações. Era uma decoradora chamada Silvia Kovarik, era uma pessoa da sociedade e tal, e ela tinha muita contato com as pessoas, tanto que para você ver como é que a loja evoluiu, ela tinha a loja e toda tarde se reuniam lá na loja para tomar uísque, os banqueiros de São Paulo, Abílio Diniz, pessoal do mercado financeiro, toda tarde virou um ponto de encontro. Ela pegou a casa do lado e fez um bar, que durante muitos anos foi o melhor bar que São Paulo teve, que chamava Plano Decorações. E era proibido entrar mulher desacompanhada, não podia. Porque assim as mulheres que estavam em casa ficavam sossegadas, porque os maridos, sabe que não tinha mulher solta para dar em cima deles. Então, esse bar virou assim o point de São Paulo. Então, a curiosidade assim, eu fiquei nessa loja 2 anos e tudo era sob medida. Não tinha uma coisa que você chegasse lá e falava assim, ah, eu quero isso. Tinha os móveis de exposições, mas era um de cada. E tudo era mandado fazer. Você queria um bar forrado de pergaminho, era aquele negócio, e tinha que fazer. E era caro, era muito caro. E eu fiquei 2 anos, aí eu saí e fui trabalhar com interiores. Aí eu trabalhei com interiores e todo móvel que eu imaginava, eu desenhava o móvel, a mesa de jantar, eu desenhava e ia fazer a mesa de jantar. E eu sempre pensava, puxa vida, né? Eu faço uma mesa de jantar, mando fazer o aço num lugar, mando fazer o vidro no outro, mando fazer o pé no outro e tal, junto tudo para fazer uma mesa. Eu falei, nossa, que desperdício, né? Mas fui assim. Aí me casei, montei marcenaria, fazia obra, por isso que eu tenho cabelo branco, porque olha, eu vou te contar, todo mundo que mexe com obra aqui sabe o que é. E eu não aguentava, às vezes, o cliente. O cliente é a pessoa mais importante que a gente tem. Mas às vezes não aguentava, porque chegava lá na casa, aí falava, mostrava o projeto, o orçamento, aí os dois brigavam, o casal brigava, né? E o que era mais rápido virava para mim e falava assim, eu tenho ou não tenho razão? Aí você falava, quem está pagando, né? Aí você tinha... Então eu resolvi desistir da profissão, aí eu me separei, falei, quer saber, eu vou ser feliz, eu vou fazer o que eu gosto, né? Eu tinha comprado uma casa, dei para minha ex-mulher, para meus filhos e tal, falei, agora eu vou cair no mundo e fazer o que eu quero. E montei uma fabriquinha pequena. Essa fábrica tinha 5 funcionários, tinha 200 metros. E meu primeiro cliente foi a Brentwood. Aí eu comecei a fazer móvel. E essa foi a primeira mesa que eu fiz, que eu vendi para a Brentwood, que realmente eu fiz assim, sucesso. Vendia muito. Era uma mesa cara. No início eu fazia ela de latão, e com solda prata, e depois mandava cromar. Então era um negócio que ficava caro. Era um vidro de 15 milímetros, na época o vidro era muito mais caro do que é hoje, as coisas se popularizaram. E é uma mesa que até hoje eu vejo na casa das pessoas. Para você ter uma ideia, a dona da Breton, ela tem na casa dela, até hoje. A Manete tem essa mesa lá. Então foi a mesa que foi muito legal. Essa foi uma outra mesa que na época tinha uma loja chamada House Garden, que era uma loja chique em São Paulo, bacana, tal, vendia móveis importados. E foi a primeira loja que me comprou assim, essa mesa daí, que chamava Mesa Laura. E eu vendia para eles, não era uma loja que vendia muito, porque o markup deles era absurdo. Se fosse hoje seria 8, 9. Mas eles davam assim uma visibilidade muito boa. E quando eu chegava no cliente que eu queria abrir outras lojas, eu falava assim, puxa vida, né? Para quem você vende? Eu falava, vendo para House Garden. Ah, então, por favor, senta, né? Então,
Então, para mim, era o meu marketing. Eu pagava quase para vender a mesa para eles, mas isso me deu uma visibilidade muito boa. E aí fui fazendo, eu vou passar essas mesas do início. Essa é uma mesa que eu fiz uma mesa. Vendi na House Garden, mas fiz uma mesa só. Que era uma mesa grande, para ela ficar bonita ela tinha que ser grande, não era todo lugar que cabia. Então eu fiz uma e desisti, porque tem móveis que você faz, são bonitos, mas não vende. Então eu comecei a trabalhar com outros materiais, com acrílico. Essa daqui, por exemplo, já comecei a fazer. Quando eu saí dessa fábrica, que eu fechei essa fábrica pequena que eu tinha, eu fui convidado pela Fritz Dobert. Não sei se vocês conhecem os pianos. A Fritz Dobert é uma fábrica muito antiga, ela tem 60 e poucos anos já hoje, 63 anos hoje. É a única fábrica de pianos que tem abaixo do hemisfério linha do Equador. A única fábrica. Então, é uma fábrica que fazer piano é um negócio muito difícil. Eu estava comentando hoje, o piano não sei se tem algum pianista aqui, vai saber bem melhor do que eu, são 88 teclas. Cada tecla, o mecanismo, são 43 peças, que são minúsculas, miúdas, feitas de madeira, e com corinho, com barbantinho, é um negócio de louco. Então, o pessoal parou de estudar piano, pouca gente estuda piano. Antigamente, todo mundo estudava piano. O pai queria que a filha estudasse piano, fizesse escola normal, tal. Eram outras épocas. Não tinha videogame, não tinha piano digital. Então, o pessoal estudava piano. E a venda de piano começou a decair muito. Aí eles me chamaram para fazer uma sociedade com eles, para montar uma fábrica de móveis, usando a parte que não era usada da fábrica. A fábrica era muito grande. E eu aceitei. E começamos aí realmente a fazer móveis, que a gente falava, móveis com qualidade de piano, né? Então esses móveis aqui já são feitos na sete. Você vê, a gente usa acrílico. E a laca deles é uma laca de piano. Era realmente uma laca muito bem feita. Aí você está vendo com os pés de acrílico, né? São mesas essas, aquela do centro lá. Essa mesa, por exemplo, eu fazia na sete e hoje eu reedito essa daqui, eu reedito ela na Tissot, que é a empresa. Então você vê todas essas mesas assim, curvadas, são muito bem feitas. E foi quando a gente começou a fazer. Essa mesa daqui é numa casa cor em Curitiba. A mesa Margaret com os pés de acrílico, né? Então, essa mesa é uma das mesas que a gente mais vende até hoje, né? Então você vai vendo, a gente usa material de demolição, madeira de demolição, e daí são dormentes, né? Dormentes não, são cruzetas de poste, com acrílico e o vidro. E você vê que é só acrílico, e a linha foi evoluindo. Aço inox, a linha foi evoluindo, nós chegamos a ter mais ou menos 300 móveis que eu fiz em linha, né? Muitos a gente parou e muitos continuam até hoje. São móveis que estão aí desde a época que eu comecei. Então, você trabalhando com todo tipo de material, aí essa é a PUI. Então a gente começa a fazer coisas com aço, com acrílico, com apuí, com vidro. Aí já é uma outra mesa de Tissot que até eu vi hoje, que tem essa mesa daí foi talvez uma das únicas mesas que não me copiaram. Isso é madeira. Então ela é uma mesa assim muito difícil de fazer. É compensado, mas é uma coisa complicada. Então, é uma mesa que não conseguiram copiar. É uma mesa que eu já vendi mais de 1.200 mesas dessa. Então, eu estou passando assim para vocês terem uma noção mais ou menos do que eu faço, né, de trabalho, depois continuar o papo. Essas cadeiras, a cadeira África também você tem, né? Essa cadeira é uma cadeira muito legal, eu gosto muito dela, viu?
É feita pela Tissot também, Mesa Marta. Aqui é na Micasa, lá em São Paulo. É uma loja lá, eu vendia para eles também, vendo. Aqui também é uma mesa da Tissot. Aqui madeira de demolição e tem gente que chama de aço cortem, né? Mas a gente pegava chapa de ferro mesmo e enferrujava. No começo lixava, jogava limão, vinagre, ácido, tudo, sal, aí enferrujava a chapa e tal. Mas é um aparador que a gente faz até hoje e vende super bem, viu? Hã? Não, eu temperava, aço temperado. Essa daqui é uma mesa que me copiaram bastante também. Numa época que o pessoal copia, quando vai saindo de moda, assim, a coisa tem muito tempo, o pessoal copia, às vezes você nem liga. Tem coisas que magoam, sabe? Principalmente se a pessoa for teu parceiro. Aí aquela luminária que está lá atrás também eu faço, aquela grandona. Então, o tipo de móvel, né, que eu acabo fazendo são móveis assim, segue mais ou menos uma linha, mas geralmente são móveis leves. O que acontece? O que é o design, né? É você fazer mais com menos. É como se você pudesse fazer essa sala aqui, em vez de ter esse monte de viga, você pudesse colocar, vamos colocar só uma, ou nenhuma, ou vamos bolar uma maneira diferente de fazer. E o design é isso, se você pegar um móvel clássico, não tem nada contra móvel clássico, mas você pega uma cadeira, ela é mais pesada, vai mais material, vai mais mão de obra, ela é mais cara. E se você pega uma cadeira daquela do Joaquim Tenreiro, que tem palhinha, você pega a cadeira, é muito leve, é uma coisa assim, é resistente, tanto quanto um móvel clássico, e é muito mais bonito visualmente. Não só leve assim, é leve visualmente. Eu respeito o gosto de todo mundo, né? Mas é a minha maneira. Essa luminária daí também é da Belaus. Aqui também uma outra foto na minha casa, eu vendo essa luminária lá também, só que lá é pintada de preto ou de branco. E eu vendo ela com aço inox. Essa daqui. Essa luminária, as pessoas, há alguns anos atrás, não vendiam luminária em loja de móveis. E eu falei, bom, eu vou começar a fazer luminária e vender em loja de móveis. O pessoal fala, pirou, quem vai comprar uma luminária numa loja de móvel? O pessoal vai lá comprar na loja de luminária. E eu coloquei essa luminária, comecei a colocar em lojas, é uma luminária que eu vendo hoje no Brasil inteiro. É uma luminária, ela chama Ana. O centro dela tem a parte em aço inox e ela está sempre em revista. Sempre se abre Casa Vogue e tal, você vê essa luminária daí. E essa luminária eu fiz em Corian. Os pés dela são em Corian. Ela, o teu concorrente lá. E ela é pequena, é uma luminária de mesa, né? E ficou bem bacana. Então aqui já é uma outra linha assim de móveis, um pouco mais contemporâneos, né? Esse buffet é um buffet simples, mas foi um dos buffets que a gente mais vendeu até hoje. Esse banquinho daqui, eu fiz um na Pianofatura e depois eu reeditei esse banco aqui em Pinos, colorido. Ele ficou muito legal e a gente está exportando hoje. Passei a usar também, aqui na Belaus, a madeira a gente corta longitudinalmente e aqui é com acrílico, né? Essa mesaline. Então você nota que do lado a madeira não foi aparada, é madeira maciça, do jeito que ela veio ficou. E é muito bonita. Sabe que no Instituto Lula eles têm essa mesa daí, você sempre tem foto do Lula reunido com o pessoal, essa mesa de centro lá. Não fui eu que dei para ele, não. Então, essa mesa, Maraú, é uma das mesas hoje que a gente mais vende. É uma mesa que está há muitos anos no mercado
Muita mesa depois foi inspirada nela, mas a gente vende muito. Então, essa mesa, eu reeditei ela agora, eu já tinha feito alguns anos atrás, e realmente o mercado gostou bastante. Essa mesa, por exemplo, eu fiz ela em MDF. As pessoas não recortavam MDF para fazer uma coisa fina assim. Geralmente o MDF o pessoal usava como chapa, fura, é uma coisa mais bruta. E quando eu fiz essa mesa daí, depois as pessoas começaram a fazer as mesas recortadas em chapa, em coisa assim, mas essa foi a primeira mesa que teve. Essa é uma mesa bem antiga minha. Essa mesa tem uma curiosidade. Eu fiz poucas mesas dessa, mas essa daí, essa que está na foto, quem comprou foi o Oscar Niemeyer. Comprou para o escritório da casa dele. Ele passou na loja do João Caetano, essa mesa estava exposta, e ele falou assim, olha, há muitos anos eu procuro uma mesa. Ele falou, foi a primeira mesa que eu gostei, que me agradou. Ele falou, eu vou comprar a mesa. E ele levou a mesa. Então, para mim, foi assim, uma honra, né? Então, algumas peças têm assim uma história, né? Essa mesa, por exemplo, eu cheguei a fazer ela com espelho no tampo, nas laterais, e teve um cliente outro dia que encomendou uma mesa dessa com 3,10 metros de centro, com 1,35 m. Sorte que ele morava em casa, porque para subir isso daí depois essa é a mesa São Paulo. Essa mesa hoje quem vende é a Tissot, que faz essa mesa daí. É uma mesa que eu fiz há muito tempo, mas eu acho que ela continua assim com linhas atuais, ela tem um movimento bacana, é de madeira maciça. Essa mesa também a Tissot está fazendo, e ela é recortada também em MDF. Então você vê, você pensa às vezes alguma coisa que vai ser difícil e tal, e é muito simples. Uma mesa dessa para você fazer no MDF é simples, mas você tem que pensar, é muito fácil, né? Depois que você faz. Aí as pessoas falam, opa, vou fazer uma parecida. Esse já é um lançamento 2013. Esse é um carrinho de chá, que nós fizemos agora para lançamento na Casa Brasil. E é uma coisa assim, que foi muito bem o lançamento dele. A gente faz laqueado, faz com madeira, né? E esse é um lançamento agora também 2013. Essa chaise de aço inox. E aqui tem algumas peças assim, essa cadeira África com braço, sem braço, né? Poltrona. Essa poltrona tem na Giovandra. O que acontece, né? O pessoal pergunta sempre assim, pô, mas como é que você faz tanto móvel? Eu trouxe poucos móveis, para não estender tanto assim, mas as pessoas perguntam, como é que você faz tanto móvel? Como é que você faz tanta coisa assim? Como é que tem inspiração? Eu sempre falo que você desenhar, como você fazer interior, você fazer qualquer coisa, é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu trabalho muito, inclusive fim de semana, porque não dá tempo. O dia realmente é curto para a gente fazer tudo o que a gente quer. Eu trabalho muito com computação gráfica. Eu uso muitos programas. Eu mesmo desenho. Eu primeiro rabisco, depois passo para o AutoCAD, passo para o Rhino, passo no Quixote, eu uso o Photoshop, até o móvel ficar do jeito que eu quero. E é difícil, hoje em dia, eu vejo que é difícil quem faça isso. É mais fácil você pegar e passar para um assistente, e olha, faz um rabisco, se vira e tal. Mas não sai como a gente quer. Isso daí, olha, pode esquecer. Essa poltrona, por exemplo, eu desenhei na fábrica, ela é tamanho natural, eu não passou nem no computador. Depois que eu desenhei, eu recortei lá na fábrica, eu mesmo recortei, vi a proporção, aí depois passei só para o pessoal que faz a parte de CNC, que são essas, que dá essas curvas nela, e você vê. Ela teve na Bienal de Design, essa poltrona a gente vende hoje muito bem, não sei como é que está lá na tua loja, mas a gente
vende, é uma poltrona que o pessoal procura bastante. Então eu faço questão de desenhar realmente até o final, até ver a peça pronta, vou na fábrica, experimento. Hoje eu trabalho com aproximadamente 10 fábricas. Eu tenho inclusive aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Essa mesa que eu te falei, que estava falando que o pessoal não conseguiu copiar, aqui ela está laqueada numa tinta prata, ela parece metal, né? Você nota que ela tem assim bem uma quina. Essa mesa aqui é uma mesa que eu faço aqui em Santa Catarina. É uma mesa de madeira maciça, ela é de pinos. Ela não parece, a gente vende hoje muito bem essa mesa nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil também a gente vende muito bem. É uma mesa que vai até 3,5 metros. Ela vai de 2,40 a 3,5 metros. E qual a vantagem dela, né? É a questão de custo e a questão ecológica. É uma mesa que vai do reflorestamento que eles têm, né? E é feita totalmente com material tirado de lá, da fábrica. Não tem nada que venha de fora. E também faço a parte de estofados. Esse é um estofado, é o sofá Paola. E eu fiquei sabendo que copiaram aqui, mudaram até o nome. Mas isso são coisas que acontecem que não deveriam acontecer, né? Então, esse sofá teve, inclusive, parece na Casa Cor aqui, e não era o sofá que eu fiz. Então, é uma coisa muito chata, né? E agora eu queria falar uma coisa assim, falar um pouco sobre a profissão de vocês, a minha. E tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que ele fala, quando ele fala que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. E realmente, eu acho que a coisa inédita, quando a gente faz aquela coisa que você fala, poxa vida, né? Eu não esperava isso. Você surpreendeu o cliente, você fazer alguma coisa diferente para o seu cliente. Eu acho que isso é que dá um impacto. Todo mundo, hoje, o que eu vejo, se você for numa Casa Cor, se você for abrir uma revista, tem muita coisa igual. Muita coisa similar, as pessoas usam o mesmo material, usam a mesma coisa, e a coisa tem que ser um pouco diferente. Quando Steve Jobs fez o iPad, ele fez essa frase. E realmente ninguém sabia que precisava no iPad. Hoje todo mundo sabe que precisa no iPad. O pessoal falava, mas ninguém vai comprar. Compram. Hoje em dia as pessoas compram o iPad, as pessoas querem o iPad. O tablet vai vender mais do que o computador. Já está chegando no ponto que vai vender mais que o computador, mais que o notebook. Então, eu fiz uma mesa que eu levei para Casa Brasil e eu falei, eu vou fazer uma mesa. Não vai vender nenhuma, mas eu vou fazer uma só para mostrar para o pessoal uma coisa diferente do que tem, né? E eu fiz essa mesa daqui. É uma mesa de jantar, ela tem 3,20 metros. E eu falei, não vai ser vendido. E a mesa na feira lá, a gente vendeu 8 mesas. E começou agora a chegar pedido dessa mesa. É uma mesa que não é um preço baixo, é um preço até razoavelmente alto, mas é uma mesa que ela surpreendeu tantas pessoas que a coisa acabou assim extrapolando, né? Virou um negócio. E as pessoas começaram a comprar, começaram a pedir, começaram lojas que eu nunca tinha vendido, o pessoal começou a ligar, perguntar da mesa, porque viram na Casa Brasil, alguém levou a foto. Então, eu acho que essa coisa de você poder fazer coisas inéditas vai para tudo, viu? Eu acho que... E aí eu fiz uma brincadeira em cima disso daí, falando como a gente é atrasado para fazer uma coisa nova. E coloquei tudo que a gente faz e o ano que foi feito. Então você pega a cola que a gente usa, quer dizer, mudou a composição da cola. Mas a cola que a gente usa, ela é de 4.000 a.C. Se você pegar o compensado, que
todo mundo, hoje eu até perguntei para o pessoal, quanto tempo vocês acham ter compensado? Um falou, 50 anos, outro, 80 anos, tal. 3.500 anos antes de Cristo. Então, os faraós, da época dos faraós, eles usavam compensado. Prego, 250 anos antes de Cristo, né? Você vê que a coisa mais nova que tem aí é a fibra de vidro, de 1938. Essa bola é de fibra de vidro. Então, o aço que eu usei lá dentro, que é o inox, de 1913, tem 100 anos. O martelo com orelha, aquele que a gente conhece hoje, que tira o prego, né? Que você bota para puxar o prego, 79 depois de Cristo. Antes o martelo não tinha orelha, era só o martelo mesmo. A serra, 2000 antes de Cristo. Então, chega um tempo que você começa a se questionar assim, você fala assim, puxa vida, né? O que nós estamos fazendo de novo? O que eu fiz de novo? O que eu posso fazer de novo, né? Fazer, de usar materiais, de usar coisas. Eu acho que todo mundo vai muito pelo que existe, as facilidades que a gente tem. Então, a gente começa a especificar. Tem papel de parede assim, pum, bota aquele papel de parede que todo mundo tem e a coisa vai, sabe? Você só escolhe ali. Tem a tinta, geralmente são cores prontas. Você vai lá no catálogo, você tem 10 milhões de cores e usa aquela cor que está pronta. E a coisa vai muito de moda. As pessoas geralmente seguem a moda. As pessoas não fazem a moda, não lançam a moda. Porque as pessoas têm medo de errar. Todo mundo tem medo de errar. E quando você não tem medo de errar, você acaba lançando a moda. Se você procurar na história tudo que foi feito até hoje, as coisas que foram inéditas foram pessoas que não tiveram medo de errar, que fizeram e acertaram. E hoje o que eu vejo assim, quando eles me chamaram a fazer uma palestra, eu falei assim, o que eu posso falar? Falar de mim é muito, sabe, já acabei e tal. É muito chato você falar de você, não é um negócio assim legal. Eu acho que eu tenho uma experiência muito grande de imóveis, que vocês quiserem saber de imóveis, de programa de computador, que eu uso bastante, de tudo, eu posso responder para vocês. Mas eu acho que o que eu gostaria de passar para vocês é o desafio de fazer uma coisa nova, sabe? De lançar um tipo de decoração novo, uma coisa diferente do que está aí. Você vai perguntar o que é? Não sei, está dentro de cada um. A cabeça da gente tem que ser uma coisa assim, aberta, diferente. Hoje eu estava conversando, eu falei assim, para você criar, você tem que ser como criança. Porque criança não tem limite. A criança é invisível, a criança voa, a criança tem um amigo invisível que ela está sempre conversando, e é amigo de todo mundo, não tem maldade. Então você, para ter a criatividade, você tem que ser criança. Você tem que ser uma pessoa que você não envelhece. Você pode ter cabelo branco, você pode ter idade, você pode ter 80 anos, mas você tem um espírito jovem, você tem uma coisa de buscar o novo, buscar o diferente. Eu acho que as pessoas aqui que trabalham com decoração, trabalham, sabe, os profissionais, os designers, os arquitetos, os que fazem prédio também, os que fazem casas, todo mundo, se você falar aqui para todo mundo, cada um fecha seu olho e imagina uma sala, cada um vai imaginar uma sala diferente. Mas a gente vai estar preso naquilo que a gente tem de bagagem por trás. E o medo que as pessoas têm de errar, de fazer um prédio diferente, por exemplo. Imagina quantos milhões você gasta para fazer um prédio, e aí você pensa assim, não, está dando certo essa fórmula, eu não vou fazer diferente. Você acha, deixa o outro errar. E não é isso. Você vê, por exemplo, prédios em São Paulo que estão sendo lançados agora, você vê muito prédio lindo, mas estão quebrando os paradigmas. Eu acho que todo mundo tem que chegar a um ponto de quebrar paradigmas, de fazer com que as coisas fluam de uma maneira diferente. Então, amanhã, quando você chega na tua casa, chega no teu escritório e você pegar um projeto novo, sabe? Uma coisa que eu falo, use um design assinado. É uma coisa assim que mude. Antigamente não, há pouco tempo atrás, as pessoas, eu estava conversando com o Edson isso daí até,
As pessoas compravam a cadeira Barcelona, a poltrona Barcelona, punham duas, uma mesa Sarini do lado, assim, entre as duas, e isto era decoração. Então, o Brasil inteiro as pessoas repetiam isso. Tanto que hoje nós temos 20 e tantas fábricas que fazem esses móveis. Antigamente era uma, que era a Forma. Caiu em domínio público, 20 e tantas fábricas fazem a cadeira Barcelona. Então, por quê? Porque falta criatividade em botar coisas diferentes. Então não adianta você só hoje colocar os móveis que tinham na Bauhaus e tal. Você tem que colocar coisas que nós temos aqui no Brasil. Hoje o Brasil tem muitos designers bons, tem muitas fábricas boas, tem muitas lojas boas. Então, está tudo aí para você usar e abusar. E quando você começa a fazer um projeto, como se tivesse um papel em branco. Se eu chegar para alguém aqui e pedir para a pessoa desenhar alguma coisa, todo mundo vai ficar inibido. E o papel em branco dá uma inibição nas pessoas. Agora você imagina um papel em branco com a cabeça do cliente por trás, que vai chegar para vocês e vai fazer uma pressãozinha. Eu, quando trabalhava com interiores, uma vez eu lembro que eu fui fazer uma cliente me chamou e tal, e ela falou, olha, eu queria fazer um apartamento, ia comprar um apartamento novo, super bonito, grande. Eu falei, que legal. Ela falou, olha, mas só que eu queria mais ou menos isso. Durante anos ela tinha arrancado as páginas de revista de decoração e guardado tudo que ela gostava. E aquilo foi passando, foi caindo em desuso, não tinha mais o porquê fazer aquilo. E ela tinha aquilo na cabeça. Agora, como é que se convence um cliente que tem uma coisa na cabeça, já, em fazer uma coisa nova, diferente? Porque ele está preso naquilo. E a coisa que mais pega as pessoas hoje, em todas as áreas, é essa coisa que prende a gente, sabe? O medo, talvez, de desagradar os outros, de desagradar os clientes, desagradar a sociedade, desagradar... Imagina que meu colega vai falar, se eu pintar essa parede de roxo e a coluna de amarela, tal, como é que os caras vão me ver? Não interessa, de repente fica bom. Eu acho que você tem que ter essa coisa de ousar, de fazer, tal. Essa mesa é um exemplo que eu falo, que muita coisa que eu faço não tem propriamente a minha cara, tem a cara do pessoal que vai comprar. Eu vendo, eu estou atrás de mim, tem fábricas grandes, tem fábricas que tem muita gente trabalhando. Então, esse pessoal precisa de faturamento. Então eu faço uma coisa realmente profissional, que vai agradar, que vai vender, que vai ser exportada, que vai se vender aqui no Brasil inteiro. Eu faço. Mas agora, quando eu tenho vontade de fazer uma coisa que é minha, eu faço uma coisa assim. Não importa se vai vender. E de repente a coisa vende, vira um sucesso. Começa. Aquela mesa torcida que eu mostrei é um exemplo de uma mesa que todo mundo falou não vai vender. Eu fiz uma mesa uma vez e ela sai para fora, o pé. De centro. As pessoas vão tropeçar. Olha, a coisa que você escuta bastante de cliente é isso. As pessoas vão tropeçar. Mas o pé está um pouco para fora. A cadeira tem um pé mais assim, as pessoas vão tropeçar. Sabe? As pessoas não tropeçam nessas coisas. Quem tropeça é a cabeça da gente. Então, é por isso que eu falo, se você tem uma coisa na cabeça, enfia isso no cliente, sabe? Vende a tua ideia, faz com que ele realmente compre aquilo, sabe? Ele faz aquilo. Olha, se você não gostar, eu desmancho e você não paga nada. Você vai ver que vai dar certo. Mas comece, eu vejo assim, Camboriú, nossa, eu fiquei impressionado como está crescendo. Como as pessoas estão assim, é um mercado agitado, uma coisa, começaram a me falar de preço, ali, o Davi, eu fiquei assim, bobo, de terreno de 100 mil reais o metro quadrado aqui, sabe? Acho que nem na Avenida Paulista é isso. Então você fala, meu Deus, como está crescendo, que bacana isso daí, né? E isso requer profissionais que saibam se diferenciar. E as pessoas não podem ser mais um. As pessoas têm que ser, assim, a pessoa. Sabe, você tem que ser o profissional, o que vai fazer diferente, o que vai fazer a diferença. E é uma coisa que
é difícil, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu estou bem, as pessoas estão comprando meu projeto, as pessoas estão me pagando meu projeto. Você podia ter muito mais gente pagando o projeto, você podia ter, sabe, uma fama muito maior, podia estar ganhando muito mais dinheiro, mas principalmente sendo mais feliz. Se você não for feliz no que você faz, sabe, é melhor você nem começar. Ou saia fora e faça outra coisa. Eu acho que o recado que eu gostaria de passar assim, para todo mundo é para todo mundo fazer o que gosta. Eu amo o que eu faço. Eu acordo com vontade de trabalhar. Sabe quando você acorda assim, você quer fazer um negócio novo? Acorda no meio da noite com um móvel que eu sonhei, que eu pensei, rabisco o negócio, porque senão depois a gente esquece. Pelo menos dou uma rabiscada e você vai guardando o desenho. Eu tenho cadernos lotados. Quando me falta um móvel, alguma coisa, eu abro o caderno e começo a olhar os rabiscos, sabe? E isso é gostoso. Eu me sinto feliz em fazer o que eu gosto. O dinheiro que você ganha é a consequência de você fazer bem feito, não é o objetivo. Então, as pessoas têm que, acho que, lutar pelas ideias, têm que sair do lugar comum. Se alguém daqui, dessa sala, amanhã, pensar um pouco nisso e falar assim, nossa, realmente o Pedro tem razão, eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer, vou largar a mão de fazer esse feijão com arroz, eu vou fazer uma coisa um pouco mais ousada, eu vou ficar muito feliz, sabe? De que uma pessoa tenha mudado a maneira de pensar pelo que eu falei. Essa mesa, por exemplo, ela é feita para uma fábrica, né? E ela vai para a loja. Então, quem vende, comercializa é a fábrica, né? Para a loja, e a loja faz a venda para o cliente final, ou para o especificador, o design de interiores. Mas eu só faço... Mas é uma mesa que numa loja deve estar por volta de 30 e poucos mil reais. E se você pensar, é uma coisa que eu estava conversando hoje. O brasileiro tem mania de comprar carro. Carro é o assunto assim, tal. O cara, às vezes tem uma casa caindo aos pedaços, mas tem uma Mercedona linda, maravilhosa, zero. E aí eu fico perguntando isso daí, né? Se você chega, fala que uma mesa dessa custa 30 mil reais, o pessoal fala, nossa, caro, hein? Aí você chega e fala que um Mini Cooper custa 120 mil reais, puta, tá barato, eu vou comprar dois. Aí você dá a volta no quarteirão, o carro que você pagou 100 mil reais, ele vale 80. O ano que vem ele vai valer 70. A desvalorização é muito grande. Aí ele vai querer trocar, porque, pô, caiu de moda, o farol mudou, meu, o que é isso? Tá. Aí o que acontece? Uma mesa dessa você vai comprar, você vai ficar com essa mesa, você vai criar a tua família ao redor dessa mesa. Se você não consegue almoçar todo dia ou jantar, porque todo mundo trabalha fora, principalmente São Paulo, que é longe, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, você vai reunir a tua família, ou à noite, teus filhos vão estar lá, você vai reunir, chamar teus pais, mãe, sogro, sogra, genros, você vai fazer reuniões e reuniões e reuniões, natais, aniversários em volta dessa mesa. Durante anos e anos e anos, ela não vai cair, não vai sair de moda, não vai cair em desuso. E essa mesa, teus filhos todos vão lembrar, depois de muitos anos, falar, nossa, lembra quando a gente se reunia naquela mesa tal? Sabe, não importa a coisa, mas as pessoas vão se lembrar e vão usar isso durante 30 anos. Então, é caro? Não é caro. É isso que o cliente precisa ver. Eu sou do interior de São Paulo, meu pai criava boi. Então, o que acontece? O cliente chega, olha, essa mesa de centro custa 4 mil reais. Ô, meu, são 5 garrotes. Amanhã eu tenho 5 boi e a mesa já está, não vai me dar nada, né? Então, existe esse pensamento no cliente. Eu estou usando boi porque eu usava boi, mas tem gente que pode falar de uma maneira diferente, usar outro tipo de mercadoria, né? Então, o que as pessoas precisam saber é que se você usa, e o conforto, sabe? Isso não tem preço. Você vai ficar esperando para ter um sofá gostoso para sentar, quando você tiver 80 anos, aí você não pode sentar no sofá que vai dar dor nas costas, sabe? Então, você tem que dar conforto para a tua família, você tem que ter um
um carinho com as pessoas que estão sentadas na tua mesa, que vão jantar na sua mesa, que vão almoçar na sua mesa. E eu acho que todo mundo que está aqui tem orgulho quando termina uma obra, quando termina uma casa, e todo mundo fala assim, puxa vida, essa é a casa dos meus sonhos. É isso que eu sempre quis. Eu lembro uma vez que eu tinha uma cliente que foi minha cliente durante 18 anos que eu fiquei fazendo interiores, ela foi minha cliente, fiz várias casas enormes assim. E eu fiz uma reforma uma vez numa casa dela, demorei 8 meses. Então, foi um negócio. A casa inundou no meio da obra, fechamos a piscina, fiz um gazebo em cima todo de vidro, a coisa ficou assim maravilhosa, né? E o filho dela falou assim, pô mãe, pega o Pedro, faz uma sociedade e vai quebrar a casa dos outros, eu não aguento mais. Tal. E um dia, acabei a obra, ela me ligou, assim, uma semana depois, falou, você está sentado? Eu falei, não, mas posso sentar. Ela falou, então senta. Eu falei, puta, caiu alguma coisa na casa. Ela falou, Pedro, estou trocando minha casa. Eu falei, como? Depois de tanta coisa, obra e tal. Ela falou, não. Aí ela me contou a história. A mulher, a ex-mulher do dono da Estrela, que era dono da Estrela, tinha uma casa enorme em São Paulo, muito bonita a casa. E a casa, assim, maravilhosa. O fundo, 3 mil metros de terreno, era um cenário, um negócio. E ela falou assim, a mulher foi na minha casa, olhou aquilo, falou assim, nossa, desde criança eu queria ter isso. E trocou a casa por uma quantia, assim, uma casa enorme, 3 vezes maior do que a casa que ela tinha, porque ela gostou do gazebo. Porque ela falou que desde criança sonhava com aquilo, né? Então, a história está recheada de coisas assim. Eu falei, puxa vida, né? Ela me levou na casa, falou, eu quero te levar lá para você ver, né? Eu levei, falou, você acha que dá uma reforma boa? Eu falei, dá, nossa, ótimo. Aí ela falou assim, você tem 40 dias para me entregar a casa. Eu falei, como 40 dias? Ele falou que eu tenho para mudar. Eu falei, mas eu vou ter que colocar muita gente aqui para trabalhar, para 40 dias, ter que colocar minha equipe em cada cômodo. Ela falou, eu falei, isso vai ficar caro. Ela falou, eu te perguntei o preço. Eu falei, pô, não. Então, são clientes assim que você faz coisas boas. Porque o cliente, quando é bom, quando o cliente é uma pessoa assim que você tem empatia por ele, dá tudo certo. Se o cliente for chato, é tudo errado. O que pode dar certo vai dar errado. Não tem. Olha, eu vou te falar. Tem coisas assim que você fica maluco. Eu lembro uma vez um cliente chegou, eu estava no restaurante, era uma sexta-feira à noite, ele me liga, meia-noite, estava com a minha mulher, os amigos e tal. Pedro, eu falei, o que foi? Ele falou assim, o pintor esqueceu, deixou a brocha em cima da mesa da minha biblioteca. Eu falei, bom, o que você quer que eu faça? Sexta-feira, 11 horas da noite, segunda-feira, eu passo lá, qualquer coisa a gente troca o tampo, não tem problema. Mas sabe que ele ficou tão ofendido que eu não fui lá na casa dele aquela hora, ficou tão assim, terminei a obra, mas nunca mais conversei com ele. Ele ficou ofendidíssimo, porque não dei atenção. Então, vocês, além de serem arquitetos, designers, tudo, você tem que ser psicólogo. Sabe? Tem que ser psicólogo, você tem que ser aquela pessoa que vai lá e sempre está... E eles têm ataques, tem um monte de coisa. Mas, por isso que eu mudei de profissão e por isso que eu sou designer. Então, eu faço móvel, hoje eu vendo móvel para a loja, o cliente compra esse móvel, se o cliente chegar e falar assim, nossa, essa mesa é linda, hein? Vai ficar bem no teto da minha casa, e pendurar, o problema é dele. Então, mas eu gosto de ver meus móveis em lugares bacanas. Eu gosto de abrir uma revista e ver assim que está muito legal. Que não adianta você fazer a casa mais bonita do mundo, ter a melhor sala do mundo, e o móvel está errado, e ser um móvel chinfrim, que não vai valorizar aquilo. É melhor você ter uma casa um pouco menos e com um móvel que dê aquela levantada, sabe? E hoje, como é que você faz isso? Usando o design do móvel. A gente está intimamente ligado. Não tem essa coisa, design é uma coisa, decoração é outra coisa, interiores é outra coisa. Não funciona. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra.
Eu realmente, olha, para mim é um prazer muito grande ter ficado aqui com vocês. Eu acho que é uma coisa, se alguém tiver mais alguma pergunta. O seu nome tem nome de mulheres. Quem são essas mulheres? Olha, é o seguinte, eu me separei há... Ei, Pedro, presta para esperar. Não. Desculpa, eu pensei que era mais simples. Não, é simples. É que eu me separei há 14 anos. E enquanto eu não achava a mulher certa, eu me divertia com as erradas. Então, quer dizer, não, é brincadeira. São namoradas, amigas, coisas assim, que eu acabei dando um nome. Porque é difícil citar nome no móvel, viu? Não é fácil, não. Você vai procurar qualquer coisa, o pessoal procura no Google, tem nome de tudo quanto é cidade, nome de tudo quanto é... Hoje em dia eu falo para o pessoal da fábrica, não, dá um nome aí que vocês queiram, né, tal. Já, muito dificilmente eu ponho o nome. Mas antigamente, assim, para fazer uma homenagem mesmo, assim, eu namorava uma menina e tal, e dava um nome. E aí foi ficando. Aí o pessoal começou a me gozar muito com isso, começou a dar rolo. Aí eu parei. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, espero que vocês tenham gostado, que se alguém quiser me procurar, perguntar qualquer coisa, ou precisar de qualquer coisa referente à minha área, por exemplo, eu adoro programas em 3D, assim, programas que eu digo assim, você fazer coisas em 3D. E outro dia até comprei um programa que é maravilhoso, não sei se vocês conhecem, chama Lumion Pro. Vocês têm? Não, é um negócio assim, esse programa, para quem trabalha com interiores ou quem faz arquitetura, a árvore mexe, tem centenas de árvores, a água mexe da piscina, não é aquela coisa estática, é um negócio assim maravilhoso. Então, é uma coisa assim, que se um dia vocês precisarem, quiserem conversar sobre isso, eu estou à disposição, podem pegar até meu telefone celular, pode passar, e se alguém precisar de meu e-mail, se alguém quiser anotar, é pedromendes@me.com. Eu tenho o maior prazer em atender vocês, precisarem de qualquer coisa. Se quiserem me adicionar no Facebook, também estou lá. Então, olha, muito obrigado. Vocês estão de parabéns por morar assim, numa cidade tão maravilhosa que nem Camboriú. Realmente fiquei impressionado, viu? Obrigado. Boa noite.